Eu estou hoje aqui com dois convidados, doutora Catarina Cavalcante, doutor André Castelo Branco, que vocês já conhecem, nossos colegas aqui da unidade. Agora vamos falar um pouquinho do momento atual, vamos falar um pouquinho da Covid, porque nós tivemos duas perguntas de pacientes, que eu vou passar aqui para a Catarina e para André, que são perguntas importantes, e uma delas foi uma mãe que nos ligou. Essa mãe ligou e perguntou se poderia vacinar o filho que tem 12 anos. Ele é um cardiopata, tem 12 anos. Ela ligou perguntando se podia vacinar e dizendo, dando a informação, não tenho muita certeza, eles não são desse estado, mas dizendo que no estado dela a vacinação já estaria sendo feita, que já estava sendo feita a vacinação. Eu desconheço, mas de qualquer forma eu conversei com a Catarina, com o André, e aí queria que André, se pudesse falar alguma coisa, Catarina também, se vocês sabem algo sobre vacinação em crianças de 12 anos de idade. Boa tarde, pessoal. Com relação ao Covid, ainda não há nenhuma informação, e eu acho que nem fora do Brasil, de vacinação para crianças acima de 12 anos de idade, fora os testes que estão sendo realizados com alguma das vacinas. Eu vi que alguns países, Israel e alguns estados norte-americanos já começaram a vacinar pessoas acima de 16 anos. O que pode estar havendo algum confundimento é que começou a vacinação da influenza. E aí talvez alguma informação pode ter chegado para essa mãe e ter feito algum confundimento nesse sentido. Mas Covid até agora eu desconheço essa informação. Não sei se a doutora Catarina ouviu alguma coisa a respeito sobre essa faixa etária. Oi, boa tarde, pessoal. Eu só queria corroborar o que André disse. Aqui no Brasil não se está vacinando ainda gente jovem, né? Para vocês terem ideia, em Pernambuco estão vacinando os acima de 60. Eu entrei em contato com dois amigos médicos que moram nos Estados Unidos e eles disseram que, pelo menos em dois estados de lá, Flórida e Filadélfia, eles estão vacinando acima de 16. Né? André também obteve essa informação. Agora, tem muitos testes com várias vacinas, mas ainda em estudo, a população de 12 a 16 e algumas até abaixo de 12 anos, mas ainda não saíram os resultados, certo? E uma outra palavra sobre a necessidade de vacinar, a prioridade de vacinar os cardiopatas. Não são todos os cardiopatas que têm necessidade ou que têm um risco maior se contraírem COVID. As cardiopatias simples e as cardiopatias operadas sem lesões residuais não têm um risco maior de agravamento ou de mortalidade se tiverem COVID. Então, para vocês não ficarem muito ansiosos ou muito angustiados, são algumas cardiopatias específicas que oferecem mais risco ao paciente se ele tiver COVID, certo? E algumas pessoas, alguns pacientes adultos meus já se anteciparam e estão pedindo um parecer. Eu digo qual é a cardiopatia que a pessoa tem, mas eu não posso, num parecer, dizer que aquela pessoa tem prioridade se a cardiopatia não for grave, certo? Então, só para ter um entendimento, tem que ser as cardiopatias graves, que têm um risco maior de evolução desfavorável com o COVID, certo? Catarina, já que você citou essa questão de umas cardiopatias graves e tudo, eu queria trazer, então, aquele outro ponto que nós conversamos, que era importante também, que é o seguinte, algumas doenças cardíacas, elas cursam naturalmente com o que a gente chama de cianose, né? Que é a pessoa ter uma saturação mais baixa de oxigênio. Em algumas situações, isso é parte do problema cardíaco do paciente, da criança ou do adulto. E nós sabemos, de uma maneira geral também, que quando uma pessoa tem COVID e quando ele evolui para um quadro mais grave, com pneumonia, uma das coisas que a gente observa muitas vezes é a queda da saturação de oxigênio. E então, às vezes, ao chegar no hospital com um resultado positivo de COVID,
uma pessoa pode ter aquele resultado positivo e quando checa a saturação de oxigênio, a saturação está mais baixa, e isso pode, nos próprios colegas médicos, gerar uma preocupação de que aquele paciente precise de um tratamento mais direcionado, talvez até com algum suporte respiratório, com alguma coisa assim. Então, acho que uma coisa importante para a gente conversar com as famílias, e isso, claro, com os nossos próprios colegas, né, dentro disso, é a gente conhecer o basal de cada um dos pacientes. Então, principalmente as mães que têm filhos que já têm um pouco de cianose, entender que tem um basal daquele paciente para cuidar. Não é? A gente estava conversando sobre isso, eu queria que você comentasse um pouquinho essa situação da paciente cianótica. Isso é porque eu tive conhecimento de 2 pacientes, eram adultos, cianóticos, de base, como Sandra disse, né? O basal deles era uma saturação baixa, eles eram cianóticos e procuraram UPAs, na verdade, era um serviço de pronto atendimento, com queixa de piora da cianose ou com tosse e falta de ar, e foram tratados, como chegaram lá e a saturação era baixa, foram tratados meio que intempestivamente, com medidas invasivas, pensando que era Covid. E nenhum dos dois, no fim das contas, tinha Covid. Era infecção respiratória, e o outro era uma jovem, uma mulher jovem, que era só piora do quadro cardíaco. E essa moça foi entubada, passou um tempão no hospital, no UTI, entubada, até que chegaram à conclusão de que aquela saturação era pela cardiopatia. Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Eu sei que na emergência os colegas podem ficar estressados quando vem um doente assim, mas é muito importante, foi até uma sugestão de Sandra, que talvez esses pacientes que são cianóticos tenham em mãos um laudo médico afirmando que tem uma cardiopatia cianogênica, cuja saturação nos ouvindo, acho que deu para entender. É normalmente baixa, certo? Para que, se necessitarem de procurar uma emergência por algum motivo que não necessariamente Covid, não sofram esse tipo de tratamento desnecessário. Caiu um pouco, Catarina, mas deu para a gente pegar bem essa sua orientação, que eu acho que é muito importante, não é? A gente conhecer a doença de base do paciente. E acho que isso, inclusive, esse trabalho que vai sendo feito com telemedicina, você participa, doutor André participa, a gente tem, até a própria doutora Deuseni, que está nos ajudando também com o pós-Covid e tudo, então a gente tem colegas se prontificando a conversar com os pacientes, a tudo isso, e eu acho que às vezes, diante até de uma situação realmente de uma decisão do que fazer, uma tentativa de contactar os médicos, de talvez fazer uma teleconsulta, de conversar entre médicos, pode talvez evitar um tratamento mais invasivo, uma coisa mais direta, quando o paciente às vezes tem um problema de base e não é a COVID, na verdade, não é isso que está agravando. Então, acho que esse foi um ponto muito importante. Agora para André, para fazer uma pergunta, como é que já começou e eles têm sido vistos, o que é que você tem sentido do trabalho pela teleconsulta, André? Como é que você está sentindo isso? Tem funcionado? Eu sei que começou ainda, tem poucos, não é? Mas fala um pouco. O começo da pergunta da senhora, doutora, cortou um pouco. Cortou um pouco, como é que está a situação do início aí das teleconsultas, se para os pacientes isso tem ajudado, se o pessoal tem procurado, eu sei que são poucas ainda, mas eu tenho sentido que mais e mais pessoas procuram após o Covid para ter informação do que precisa fazer, de que exames devem ser feitos e tudo. Como é que isso está funcionando? Tá, eles estão agradecendo muito, na verdade está facilitando muito até a demanda dos pacientes via emergência, né? Casos mais simples, digamos assim, que em outra oportunidade levariam esses pacientes para uma emergência, estão sendo resolvidos em parte nessas teleconsultas. A gente consegue, vendo o doente, muitas vezes a gente evita com que ele vá realmente na emergência, que sobrecarrega o serviço, que já não está sendo muito fácil, diminua até um pouquinho mais o risco deles de contraírem a infecção pelo Covid. E está tendo uma resposta muito boa, na verdade, muito boa nesse sentido, né? Para crianças que estão numa época de infecção viral e muitas delas
graças a Deus, a gente consegue, de forma só sintomática, fazer esse manejo desses pacientes. Mas, assim, acho que muito importante, né? O lembrete de Catarina a respeito da situação do cardiopata, que ele tem fatores que a gente poderia chamar de fatores confundidores diante desse momento aí da pandemia da Covid, né? A saturação mais baixa, tudo de ser confundido um quadro clínico. Então, acho que essa mensagem foi muito importante. E a mensagem de André também mostrando que muitas vezes a gente pode tranquilizar um pouco e direcionar e tranquilizar os pacientes com relação a esse momento, usando como uma primeira etapa. Não quer dizer que vai ficar nisso, mas o médico decide, após esse primeiro contato com a teleconsulta, a maior ou menor necessidade de uma avaliação presencial. Acho que foi muito importante isso aí. Hoje nós começamos muito tarde, porque a gente ficou preso aqui atendendo, já passa das 2 da tarde, e já estão avisando aqui que tem pacientes para todos nós aí do lado de fora. Então, eu queria agradecer tanto a Catarina quanto ao André pela participação mais uma vez. A gente tem umas outras questões também, né, Catarina? A questão da mulher cardiopata, se ela pode engravidar, enfim, são várias questões que vão surgindo, e nós estaremos de volta aqui na próxima semana para a gente vai juntando as questões e no final da semana a gente tenta fazer uma resposta mais geral. Tá certo? Catarina, obrigada. André, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. E obrigada a vocês todos também que estiveram aí conosco presentes na live. Até a próxima semana, então. Tchau, tchau.